Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 69 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler Josué capítulo 16, 17 e 18. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha essa playlist com alguém que sempre diz que vai começar a ler a Bíblia. Manda essa playlist pra ela e diz que ela pode começar hoje mesmo, hein? Então, sem mais delongas, vamos ler os nossos capítulos do dia. Capítulo de número 16, Josué vai dizer assim: o território que, por sorte, caiu aos filhos de José ia desde o Jordão, na altura de Jericó, e no lado leste das águas de Jericó, até o deserto que sobe de Jericó, pela região montanhosa até Betel. De Betel ia até Luz, passava ao limite dos Arquitas até Atarote, e descia na direção do oeste para a divisa de Jaflete, até a região de Bet-Oron, de baixo e até Gezer, terminando no mar. Assim, Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. O limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, era no leste Atarote Adar até Bet-Oron de cima. E vai o limite para o mar com Miqumetate ao norte, de onde voltou para o leste até Tanate-Siló, e passa por ela a leste de Janoa. Desce desde Janoa a Atarote e a Narate toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua, o limite vai para o oeste ao ribeiro de Canaã, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mas as cidades que foram separadas para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, também aquelas cidades com as suas aldeias. Não expulsaram os cananeus que viviam em Gezer. Assim, eles moraram no meio dos efraimitas até o dia de hoje, mas estão sujeitos a trabalhos forçados. Capítulo 17. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, que era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porque era um homem de guerra, recebeu Gileade e Bazã. Os filhos de Manassés também receberam a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, os filhos de Éfer, os filhos de Semida. Estes são os filhos de Manassés, filhos de José, segundo as suas famílias. Porém, Zelofate, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, e se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos chefes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que nos fosse dada uma herança no meio dos nossos parentes. Assim, segundo a ordem do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos parentes de seu pai. Couberam a Manassés 10 quinhões, além da terra de Gileade e Bazã, que está no outro lado do Jordão, porque tanto as filhas de Manassés como os filhos dele receberam herança. Os outros filhos de Manassés receberam a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Aser até Miqumetate, que está a leste de Siquém, e este limite vai na direção do sul até os moradores de Tapua. A terra de Tapua pertencia a Manassés, mas Tapua, ainda que situada no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim. Então, o limite desde o ribeiro de Canaã. As cidades entre as de Manassés e o sul do ribeiro pertenciam a Efraim,
Então o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte, e o mar é o seu limite. Pelo norte tocam em Azer e pelo leste em Isacar. Porque nos territórios de Isacar e Aser, Manassés tinha Bet-Sean e as suas vilas, e Blão e as suas vilas, os habitantes de Dor, e as suas vilas, os habitantes de Endor e as suas vilas, os habitantes de Tanak e as suas vilas, e os habitantes de Megido e as suas vilas, a região das 3 colinas. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os moradores daquela cidade, porque os cananeus persistiam em morar nessa terra. Paciência com esse povo. Quando os filhos de Israel se tornaram fortes, sujeitaram os cananeus e trabalhados forçados, porém não os expulsaram totalmente. Ai, que complicado. Então, o povo dos filhos de José disse a Josué: por que você nos deu por herança apenas uma sorte e uma porção, sendo nós um povo numeroso, visto que o Senhor até aqui nos tem abençoado? Josué respondeu: se vocês são um povo numeroso, subam à floresta e abram ali uma clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim é estreita demais para vocês. Então os filhos de Josué disseram: a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Sean e nas suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Então Josué disse à casa de José, a Efraim e a Manassés: vocês são um povo numeroso e forte. Vocês não terão só uma parte, mas a região montanhosa será de vocês. Ainda que seja uma floresta, vocês poderão cortá-la, e até a sua extremidade será toda de vocês, porque vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Capítulo 18. Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda do encontro, e a terra estava sujeita diante deles. 7 tribos dos filhos de Israel ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos filhos de Israel: até quando vocês terão preguiça de entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo para que eu os envie. Eles se disponham, percorram a terra, façam uma descrição por escrito segundo a herança das tribos e depois voltem para junto de mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul e a casa de José ficará no seu território ao norte. Descrevam a terra em 7 partes e me tragam essa descrição para que aqui diante do Senhor, nosso Deus, eu lhes faça o sorteio. Porque os levitas não têm parte entre vocês, pois a parte deles é o sacerdócio do Senhor. Gade, Ruben e meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança, do outro lado do Jordão, na herança do leste, a qual lhes foi dada por Moisés, servo do Senhor. Desculpe. Então aqueles homens se levantaram e se foram. Josué deu a seguinte ordem aos que iam fazer a descrição da terra: vão, percorram a terra, façam uma descrição dela e voltem a mim, aqui em Siló. Diante do Senhor farei o sorteio para vocês. Assim os homens foram, percorreram a terra, fizeram uma descrição, um livro, cidade por cidade, em 7 partes, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, diante do Senhor. E ali Josué repartiu as terras segundo as suas divisões, os filhos de Israel.
Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim segundo as suas famílias, e o território sorteado ficava entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu limite foi para o lado norte, desde o Jordão, subia ao lado de Jericó para o norte e subia pela região montanhosa para o oeste, para terminar no deserto de Bet-Aven. E dali o limite passava a luz ao lado da luz era Betel, para o sul. Descia de Atarote Adar ao pé do monte que está no lado sul de Bet-Horon de baixo. O limite seguia e voltava no lado oeste para o sul do monte que está diante de Bet-Horor para o sul e terminavam em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta era o lado oeste. O lado sul começou na extremidade leste de Kiriat-Jearim e seguia até a fonte das águas de Neftoa. Os limites desciam até a extremidade do monte que está diante do vale de Bet-Inon, ao norte do vale dos Refaíns. A descida pelo vale de Inon, ao lado dos Jebuseus, para o sul e abaixavam em Rogel, volviam-se para o norte, chegando a Ensemes, de onde passava para Gilelote, que está diante da subida de Adumim, e descia pedras de Boã, filho de Ruben. Passava pela vertente norte, o limite passava até o lado de Bet-Oglã, para o desembocadura do Jordão. Ao sul, esta era a limitação do sul. De um lado leste, o Jordão era o seu limite. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus limites ao redor, segundo a sua família. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo suas famílias, em Jericó, Bet-Oglã, Emek-Queriz, Bet-Araba, Zemarim, Betel, Avim, Pará, Ofrã, Quefer, Amonai, Ofni e Gaba. Ao todo são 12 cidades com suas aldeias: Gibeão, Ramá, Berote, Mispa, Moza, Requel, Mispa, Séfira, Moza, Requém, Irpel, Taralá, Zelá, Elefe, Jebus, que é Jerusalém, Gibeã e Kiriate. Ao lado, 14 cidades com suas descendências. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Amém. E essa foi a nossa leitura de hoje. Espero que você esteja acompanhando e sendo proveitoso para você. Um beijo da Sá e até amanhã!